Estou esperando aparecer aqui para mim que ele está efetivamente gravando, tá? Para a gente dar início ao tópico. Agora sim. Bom, pessoal, vamos dar início, né, o confronto dos principais autores, né, contextualizando sobre o controle orçamentário e controle interno, e o foco de controle orçamentário que nós vamos trazer é a parte do orçamento financeiro e orçamento de investimentos, que é exatamente o ponto-chave da análise da controladoria sobre esses pontos. Ok? Bom, como eu comentei, né, é uma análise de contextualização, então nós vamos trazer como os principais autores enxergam esses pontos. Tá? Então, é uma aula bastante teórica. Mas, se você tiver alguma dúvida ou algum exemplo, né, algo a comentar sobre esses assuntos, de ter visto numa matéria, ou se você já trabalha com isso, né, se você quiser comentar, fica à vontade para abrir o áudio e comentar, ou escrever via chat. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu só adequar aqui a transmissão. Perfeito. Se por um acaso, né, tá tendo umas oscilações no servidor de internet, se der uma travada, se eu cair, vai escrevendo aí que eu vou tentando equilibrar aqui, tá? Se o servidor de internet estiver caindo aqui bastante, eu desligo a minha câmera para facilitar, otimizar a taxa de download, de upload para a transmissão do meu áudio e da minha tela. Ok? Vamos lá, pessoal. Então, controle orçamentário, né? Então, em termos amplos, o controle orçamentário ele tem uma abordagem formal e organizacional, sendo, né, suas responsabilidades o controle da administração, da coordenação, do planejamento, fazendo com que o objetivo da empresa seja a longo prazo ou a curto prazo, também se tornando relevante. Ok? E com a possibilidade de tomar decisões antecipadas, melhorando e aplicando o planejamento, é plausível evitar possíveis erros, né? Você está falando de tomada de decisão antecipada, você consegue visualizar possibilidades de falhas, né? Então, você consegue ir driblando, evitando e assim obtendo melhores lucros, né? Melhores projetos, melhores orçamentos. Ao buscar sempre planejar o controle e cumprir o seu objetivo e mediante, né, a missão diante do processo de tomar decisão, conquista-se, obviamente, melhores resultados. Então, a análise que a gente está fazendo aqui é a seguinte: se você trabalha com controladoria, você trabalha com a aquisição de dados, ou seja, análise quantitativa, e a partir dos dados, proporcionar uma análise qualitativa, ou seja, tomada de decisão. E quando você aplica, né, essa técnica, você tem a oportunidade, esse é o foco, de tomar decisões antecipadas do ponto de vista do controle orçamentário, né, e driblar possíveis falhas. Porque se você faz toda uma análise antecipada, você consegue pontuar, né, erros, falhas, né, e potencializar os pontos que realmente vai melhorar o seu projeto, lucro e orçamento. Tá? Então, a ideia de você aplicar a controladoria e antecipar decisões, né, é você conquistar a otimização de melhores resultados. Tá? O foco aqui é controle orçamentário, então não em lucro, mas pode ser projeto ou orçamentos quaisquer. Sendo assim, né, o autor, né, Padovese, em sua publicação em 2010, ele afirma que a base da controladoria é o processo
de planejamento e controle orçamentário, também como planejamento e controle financeiro. Então, o orçamento é a ferramenta de controle por excelência de todo o processo da empresa, pois envolve, segundo o autor, todos os setores da companhia. E, nesse sentido, o autor ressalva que o ponto fundamental é o processo de estabelecer e coordenar objetivos para todas as áreas da empresa, de tal forma que todos trabalham sinergicamente, ou seja, todos trabalham em equipe em busca dos planos de lucro, né? Ou do equilíbrio orçamentário, que seja. Pessoal, um ponto de destaque. Ah, tá travando. Recebi agora aqui a mensagem. Então, eu vou desligar aqui a minha câmera. Vai ficar apenas o meu áudio e minha tela. Tá, beleza. Eu vou deixar destacado aqui o chat para continuar visualizando a interação de vocês. Tá? A quem quiser interagir. Um outro ponto de importância no nosso tópico, na nossa aula, é que eu vou disponibilizar, né, na plataforma esse slide. Então, qualquer edição que eu fizer vai ser a edição final que eu vou disponibilizar. Então, você não precisa se preocupar em anotar tudo, você só precisa se preocupar em anotar observações que você achar relevante, né, para melhor entendimento. Então, tudo isso aqui eu vou disponibilizar na plataforma para vocês. Então, o controle orçamentário ele vai determinar que os administradores necessitam pensar mais além, com objetivos, né, expectativas e lucros definidos. Então, contando com a administração, né, com os administradores aplicados, né, ao controle, desculpa, com os administradores aplicados, esse controle que a gente está falando sempre será aproveitado para qualquer tipo de empresa ou aplicação em qualquer setor específico, né, que você deseja aplicar, seja de pequeno, médio ou grande porte. Então, a análise da aula de hoje, ela fala, né, de pequeno, médio e grande porte. As aulas a seguir, nós vamos focar em empresas de pequeno e médio porte. Né? Se por um acaso você quiser se tornar microempreendedor individual, né, ou pequena empresa, então o foco das aulas a seguir, né, trarão um enfoque maior para essa área, tá? Então, estou ressaltando. E dessa forma, é possível unir as atividades e funções dentro da empresa e, por consequência, alcançar as metas estabelecidas para melhores resultados. Né? E o autor Oliveira, em sua publicação de 2013, uma publicação até considerada recente, ele estabelece que as vantagens, ponto de vista dele em relação a isso, né? As vantagens do desenvolvimento de planejamento orçamentário estão situadas principalmente no estabelecimento de metas claras a serem atingidas, né? E na definição de responsabilidade aos diversos departamentos. E ele ainda afirma que essa ferramenta gerencial obriga os envolvidos a trabalharem em sintonia, pois todos devem estar comprometidos com o resultado global e não somente, né, com os resultados individuais ou setoriais. Né? Então, ele diz que pode trabalhar em diversos departamentos, mas que a ideia da ferramenta gerencial é que todos trabalhem em sintonia e que peguem os resultados e transformem eles em global, ou seja, transformem os resultados do ponto de vista da empresa como um todo. E dessa forma, né, o mesmo autor, o Oliveira, em sua publicação de 2013, ele afirma que o papel orçamentário na gestão de uma empresa se torna bem mais compreendido quando é relacionado com as funções administrativas e as inúmeras definições
de administração, né, de uma entidade podem ser resumidas em 3 funções básicas: planejamento, organização e controle. Então, notem como esse autor ele potencializa a gestão da empresa, ele potencializa as funções administrativas, né? Então, ele até diz que você pode aplicar setorialmente, né, mas que isso seja canalizado para você, para a gestão da empresa, e não gestão setorial. Então, essas responsabilidades do administrador podem ser descritas da seguinte forma. Então, segundo o mesmo autor, fragmentando, né, planejamento, organização e forma e controle. Então, planejar como representar a forma, né, como ele e sua empresa pretendem atingir os objetivos propostos. Organizar do ponto de vista como representar a melhor disposição dos recursos da empresa e suas atividades, né? E suas atividades, de seus subordinados e de todos os recursos disponíveis deverão estar dispostos de maneira a alcançar os objetivos propostos da empresa, tá, gente? De forma mais eficiente e eficaz, como um todo. E a parte de controlar, né, a parte de controle, como uma representação da segurança, né, de que sua própria energia e ações, bem como as de seus subordinados, estejam coordenadas à implementação dos objetivos da corporação. Tá? Ou seja, análise de controle para segurança de dados em concordância, em sinergia com os objetivos ou com as metas, né, da organização. Então, o orçamento é a principal ferramenta de acompanhamento e serve para indicar, né, os desempenhos envolvidos diante do efeito global dentro de uma empresa. Então, indicam as razões e as metas estabelecidas e elaboram um orçamento que tem grande importância no controle orçamentário, facilitando e indicando os pontos exatamente que não foram atingidos em determinados setores. Repara, gente, a ideia, né, é pegar setorialmente, né, canalizar por uma visão da empresa ou do gestor de controle orçamentário para ter uma visão de um todo, né, e indica com isso, como inicia setorialmente e canaliza na gestão como um todo, você consegue pegar os pontos que não foram atingidos, né? Você consegue pegar os pontos que não aparecem, que não apresentam, e com isso garantir um bom desempenho, garantir um bom resultado, né? Pegou os pontos que não foram atingidos, então aí a gente replaneja, né? Refaz e vê se obteve resultado nesses pontos novos, né? Então, garantindo um bom desempenho e principalmente garantindo uma administração mais segura nas tomadas de decisões futuras da corporação. Então, a controladoria ela passa a ser um destaque muito importante. Então, para Nascimento e Reginato, em sua publicação também de 2013, né, considerada recente, né, o controle orçamentário estabelece para a área da controladoria, né, como para a alta administração, todas as peças orçamentárias, né, igualmente apreciadas, né, já inclusive aquelas que não foram, né, que identificaram que não foram atingidas e recapituladas, né?
pois elas guardam uma relação de causa e efeito cuja falta não permite o estabelecimento do desempenho da corporação se examinadas isoladamente. Então, pega isoladamente, canaliza para um controle gerencial, para potencializar globalmente, identificar os pontos que não foram atingidos e garantir um bom desempenho. Dessa maneira, o controle orçamentário serve para apontar a direção a ser tomada, né, garantindo que, caso venha a existir erros, pontos não atingidos, os mesmos sejam sanados com a melhor precisão e rapidez possível para ter um bom desempenho e para tomada de decisões futuras. Agora, orçamento de financiamento, a parte financeira. Então, o controle financeiro é um instrumento usado como frequência de controle e avaliação de desempenho da empresa. Quando a perfeita implantação e utilização leva a empresa a viabilizar e identificar melhorias com precisão, então a gente vai trazer o autor Padovese, afirmando em uma publicação de 2010 que este orçamento tem por finalidade prever tudo que é relacionado, né, com as áreas de obtenção de fundos. Então, os gastos para a manutenção desse fundo, bem como os pagamentos previstos, né, a fornecedores, a funcionários, né, e a obtenção dos novos, as taxas, né, e a obtenção dos novos fundos, fundamentalmente, segundo o autor, deveria estar ligada às necessidades de investimento de ativos permanentes. Contudo, o autor destaca outras necessidades de fundos e afirma que podem ocorrer, né, e tais fundos, para prever necessidades de aumento de capital de giro, né, ele propõe programas estratégicos de propaganda, instalação e atualização dos canais de distribuição. E ainda afirma, né, uma atualização de sistemas de informação, introduzindo novas tecnologias de informação necessárias, projetos de infraestrutura organizacionais, fissão e reestruturação, né, do perfil das dívidas e reformulação da estrutura né, de capital. E, em contrapartida, né, Morante Jorge, publicação de 2008, ele já define, né, o orçamento de financiamento, orçamento financeiro, como aqueles que tratam da captação dos recursos necessários para o desenvolvimento das operações da empresa, tanto no curto, no médio e longo prazo, né? Então, as informações são processadas para avaliar o sucesso financeiro de uma empresa, medindo e avaliando seus resultados. Então, já outro autor, né, Anthony, em sua publicação também de 2008, ele destaca que o fundamento do controle financeiro é o conceito de um centro de responsabilidades para uma unidade organizacional atribuída, né, de responsabilidade para alcançar os resultados financeiros específicos. E também afirma que as empresas classificam e avaliam sua responsabilidade baseada no controle presumido que seus membros exercitam sobre os custos, as receitas, os lucros e o retorno e o feedback de todo investimento feito pela corporação. Então, os orçamentos, eles requerem informações importantes para a elaboração dos controles financeiros, né? Informações setoriais, informações importantes para a elaboração dos controles financeiros, que são de extrema importância na responsabilidade, né, que permite o adequado cálculo para o orçamento legítimo, né?
Então, o autor Padovese, em sua publicação de 2010, ele trabalha exatamente os pontos, né? os fatores previstos, os pontos necessários, né, para esse cálculo. Então, ele afirma que as informações necessárias para a elaboração do orçamento para todo, né, o recurso de financiamento, todo recurso de orçamento financeiro, né, existentes são ou previstos são os seguintes, ó: tipo de financiamento e sua moeda de origem, indexador contratual, se houver, taxa de juros, spread e comissões bancárias, impostos incidentes, né? Exemplo, IOF, IOC, imposto de renda, retido de ato na fonte, imposto, né, sobre operações financeiras, imposto sobre operações de câmbio, imposto de renda, repetiu aqui, né, IRRF, imposto de renda retido de ato na fonte. Aliás, desculpa, aqui direto na fonte ou direto na fonte sobre remessas ao exterior. Por isso que repetiu. Né? E prazos de carências e cronogramas de amortização, né, do principal e dos juros. Então, o orçamento de investimento vale destacar que os investimentos são as aquisições que são feitas em empresas, como a compra de uma máquina nova, como a aquisição de materiais de escritórios, né? Especialização em algum curso, a sua equipe tem que fazer algum profissional tem que fazer alguma especialização para ter um aproveitamento. Então, tudo isso é considerado investimento, bem como as ferramentas, imóveis, né? Veículos para a empresa, ou um computador como ferramenta, né? Um computador novo. Ah, esse aqui ele já está muito obsoleto. Os computadores que a empresa já estão muito obsoletos. Então a gente tem que trocar toda a frota de computadores, por exemplo. Então tudo isso é considerado investimento. E com o passar do tempo, todas as empresas precisam de novos investimentos, ou seja, esses investimentos, eles de tempo em tempo têm validade, de tempo em tempo eles precisam ser atualizados. Né? Vamos voltar aqui, ó. Material novo de escritório. Então, tem o cálculo de vida útil desse material, de depreciação. De uma máquina nova, qual é a validade dela? Qual é a depreciação dela? O que você pagou pela máquina, você tem o seu cálculo, né, de estimar que ela dura 10 anos. Então, você pega o custo do bem, dividido por 10 anos, você vai ter uma ideia quanto você paga mensalmente por esse bem, anualmente por esse bem. Né? E com o passar do tempo, nós vimos que as empresas precisam de novos investimentos, não podendo fugir das mudanças que ocorrem. Né? Na verdade, é impossível não mudar com o mundo, né, em que tudo muda constantemente. Computador de 6 em 6 meses já está obsoleto, por exemplo, né, e é uma ferramenta de trabalho. Bem como o conhecimento não tátil, mas cognitivo, né, a atualização dos profissionais. Né, o mundo está em constante modificação, então você tem que ter pessoas bem atualizadas. Então, se a empresa paga por esse conhecimento, para obter o profissional ou os profissionais obterem esse conhecimento, entra no orçamento de investimento. Então, é por isso que as organizações devem estar sempre atentas a todas as mudanças que precisam sofrer. Então, adicionar investimento ao capital não é uma bobagem, muito pelo contrário, é necessário para a sobrevivência da empresa, né, no futuro. Então, para Marques, em sua publicação de 2004, embora seja considerada uma publicação antiga, né, mas ela se torna bem interessante para a gente, é um bom embasamento teórico. Esta peça orçamentária não se liga apenas ao plano de curto prazo,
Parte dos investimentos necessários para o próximo exercício é decorrente do planejamento estratégico de longo prazo, exemplificando, né, os investimentos necessários para suportar os projetos de investimentos em novos produtos, né? Então, focando como os gargalos efetuados no próximo exercício, né? Mas que provavelmente serão para produtos a serem produzidos em exercícios futuros. Então, ele pega essa análise e ele faz sempre uma análise partindo de investimentos necessários para frente, né? Por exemplo, de 3 em 3 meses, faça essa análise. 6 em 6 meses, anualmente. Então, o planejamento estratégico, segundo o Marx, ele é um planejamento a longo prazo, né? Ele leva o planejamento ao pé da letra. A gente analisa agora para corrigir na frente. Não corrigindo agora. A gente analisa agora, corrige na frente. Analisou agora, na frente tem que ser diferente. Precisou de gente com um entendimento melhor nesse ponto, né? Então a gente treina agora para corrigir na frente. Sempre assim, a gente analisou os erros agora, as falhas agora, então a gente vai corrigir na frente. Na frente ela tem que estar corrigida. Então a gente vai se treinando, na próxima análise ela tem que estar atendida, né? Então, conforme o autor, ele descreve, né, como podemos compreender que os investimentos de uma empresa tendem a beneficiar a própria empresa. Não é dinheiro perdido, né? E esses investimentos podem ser feitos a longo prazo, quando assim possível, né? O seu planejamento também possa ser trabalhado a longo prazo, né? Aí você tem a opção de analisar o erro, né, a falha, o prejuízo, o porquê do prejuízo, e a partir daí você treinar a equipe, você refazer de alguma forma, para que lá na próxima análise, esse prejuízo aqui, ele já tenha sido a logística resolvida, o prejuízo resolvido e preparado para não ocorrer, né? E às vezes o retorno da substituição de uma máquina será em um período de um tempo muito maior. Mas enquanto isso, a máquina será usada para ampliar suas vendas e terá muitos benefícios por essa aquisição. Então, você comprou a máquina, você entendeu que a validade dela é de 5 anos, mas ela levou 10 anos. Ou seja, você tinha um cálculo de depreciação do bem e ela ainda, na verdade, dobrou a sua produtividade, né? Então, você teve benefícios com a aquisição. Não só o fato de executar a atividade com aquela máquina, né? Que o cliente fica satisfeito quando você faz com aquela máquina. Isso te produz retorno direto. Mas passou o tempo de aquisição dela, ela ainda está dando lucro, né? Então, o seu lucro, ela já se pagou, você considera que ela já se pagou, né? Se ela dura tanto tempo, eu posso ter comprado à vista, mas se ela dura tanto tempo, eu vou fazer uma análise de quanto ela me custa por mês até terminar o prazo de validade dela. Então, você vai ter uma ideia da relação custo-benefício. E se passou o prazo, ela ainda funciona muito bem durante o dobro do tempo, né? Ou seja, não foi apenas uma boa aquisição, foi uma excelente aquisição. Então, ocorrendo com as máquinas e equipamentos, mas qualquer investimento feito na empresa, né, a curto, médio e longo prazo pode ser compreendido da mesma forma, né? Eu treinei um profissional, caramba, ele está me dando resultado para esse treinamento durante 10 anos. Aí a empresa faz uma grande análise, foi um investimento perfeito. Ou anualmente que seja, né? Quando fizer uma nova análise. Toda vez que uma empresa almeja ou necessita fazer um investimento, é necessário haver um orçamento, uma avaliação, uma projeção. Ou seja, é preciso contar com um bom planejamento
ver as reais necessidades da empresa. E para isso a gente traz o autor Padovese, né, e ele salienta em sua publicação de 2010 que é uma condição intrínseca do orçamento de investimento a aplicação das técnicas de análise, né, de alternativas de investimento e rentabilidade do projeto. Então, nesse ponto, a controladoria é o foco, né? É a ferramenta necessária. Então, cada investimento ou plano de investimento a ser feito será objeto, segundo o autor, será objeto de um estudo específico de sua rentabilidade. Né? Olha o que eu comentei antes sobre a ideia da máquina. Mesmo que você tenha pago à vista, qual é a durabilidade dela? 5 anos. Então, eu vou pegar 5 anos e vou fragmentar para eu ter uma ideia de quanto vale a máquina mês a mês. Né? Quanto ela me proporciona o custo-benefício dela. E das alternativas possíveis. Utilizando-se os conceitos, né, como VPL, TIR, feedback, né, playback, para a gente ter uma ideia, né, de avaliação de desempenho. Então, cada situação ela merece uma preocupação especial, pois cada passo é um caso, cada caso é um caso, ok? E deve-se avaliar minuciosamente e atentamente todas as hipóteses necessárias e para cada projeto. Tá? Cada projeto ele vai fazer uma análise diferente, vai te dar números diferentes. A máquina que nesse projeto aqui ela funcionou perfeitamente, deu excelentes resultados para o projeto A, para o projeto B. Ela já não é tão boa assim, já preciso de uma outra máquina. Né? Digamos que você tem uma empresa de costura e você presta serviço para Nike, por exemplo. Então, para equipamento, para o equipamento A, a máquina A é perfeita. Para o produto B, para o produto A, a máquina A fica perfeita. Atende, né, ao seu cliente, que é a Nike, por exemplo. Para o produto B, a máquina A já não atende à qualidade, tem que ser a máquina B. Para o produto C, D, E, F, já pode ser a máquina C, né, que vai atender às especificações exigidas pelo cliente. Claro, se torna um grande contrato. Né? Então, a visão do autor Oliveira, né, em sua publicação 2013, Oliveira e outros autores, tá, gente? Mas o destaque é sempre o primeiro autor. Então, essa etimologia aqui, ela representa que tem mais autores, mas não há necessidade de escrever todos. Então, ele destaca na visão, né, desses autores, na publicação de 2013, pode-se afirmar que toda aposta no futuro comporta uma dose de risco, no que se refere à tomada de decisões quanto aos novos investimentos necessários. Então, a aquisição de novas máquinas, está vendo? Para eu fechar um contrato grande com a Nike, eu tenho que ter a máquina A, a máquina B, a máquina C na minha empresa de costura. Ou seja, olha os riscos, olha o fator de risco. Né? Máquinas caras para atender a demanda. Então, o risco materializa-se pela frase sacrifício de uma satisfação garantida e imediata em troca de uma esperança de tempos melhores futuros, né, de benefícios, de rentabilidade. Então, você investe agora para que aquele contrato te ceda, né, futuramente, pode ser um futuro próximo, pode ser um futuro médio, pode ser um futuro longo, que ele te ceda benefícios, rentabilidade, retorno, né? Então, é claro que mesmo com tantos planejamentos, estatísticas abordadas para o investimento, o risco é uma situação real, né, da qual não tem como fugir. Se você investe, aquilo ali pode dar certo ou não. É claro que o seu estudo, né, vai te traçar um panorama de que é o melhor se fazer, ou não. Pô, não é bem, por aí não é legal, não vale a pena pegar esse contrato, porque
o nosso investimento não, ele vai se pagar em 200 anos, né? Mas que ele exige também, para que seja tomada, sempre uma dose a mais, né, de cautela em decisões. Por isso que se estuda tanto finanças em uma empresa, né, como eu acabei de citar, né, pois uma única falha pode ser fatal. Aí você fez uma falha, aí a Nike foi lá e, respaldada pelo contrato, que é muito fechado, né, muito específico, perdeu o contrato, rescindiu o contrato. Ela pôde rescindir o contrato por uma falta, por uma falha, né, na sua produção. Aí todo aquele investimento na máquina A, B e C foi por água abaixo. Você vai tentar procurar outras empresas que supram, né, aquela demanda, né? Então, né, Oliveira e outros, né, definem, né, em seu comentário, na sua publicação de 2013, né, que, não obstante todos os cuidados que o empresário tome na hora da decisão de efetuar um investimento, vários outros elementos podem contribuir para que as prévias estudadas e projetadas, né, como o máximo de rigor, com o máximo de rigor, né, não se concretizem como era esperado, né, acarretado e a obtenção de um retorno insuficiente. Né, frustrando muitos o detentor do capital. Tá? Bom, voltando, pessoal. E aí, esses autores ainda complementam o seguinte, né? Que isso pode acontecer em decorrência de um erro no projeto, de um erro de avaliação, surgimento de novas variáveis que fugiram ao controle da empresa lá quando planejou, né? Um novo ambiente econômico surgido inesperado. Né? Lembra da crise de 29? Lembra da crise de 2008 e 2009? Não esperava. Né? Os especuladores imobiliários, que foi o foco da crise, né, até especulavam, mas toda a análise econômica não. De um outro concorrente, por exemplo, surgimento de um outro concorrente, ou uma reação inesperada de uma forte concorrente já existente. Né? Seu concorrente já existente lançou uma forma diferente de trabalho e está se destacando. Investiu mais, está se destacando. Então, a necessidade de cautela para a tomada de decisões é indispensável, né? Mas, com a variação de mercado, algo não calculado devidamente pode acabar com a energia de qualquer empresário. Né? Então, para isso, o mesmo autor Oliveira, né, e outros, nessa publicação de 2013, destaca que a elaboração da análise do investimento de capital é tarefa de toda organização. Não somente da controladoria, que é o nosso foco, ou do gestor financeiro. Então, cada área, segundo essa publicação, será responsável por alcançar determinadas metas, as quais deverão harmonizar com o plano estratégico da empresa, com as metas da empresa. E em uma organização, todos os departamentos devem andar para o mesmo objetivo, que é o sucesso da empresa, da corporação. Desde seus administradores até toda a equipe de colaboração. Devem manter o foco, né, no objetivo e atingir as respectivas metas setoriais para fazer sentido o atingimento das metas da organização. E é indispensável o comprometimento, né, que o comprometimento esteja presente em todos os departamentos da empresa. Né? Então, uma empresa é feita de colaboradores. E o mesmo autor, ele ainda destaca, né, que o orçamento pode ser considerado, na mesma publicação, o orçamento
pode ser considerado um plano, uma meta ou um objetivo a ser alcançado, né, em um determinado período. E pode ser visto como sendo uma expansão quantitativa dos planos, né, de uma alta direção e serve para apoiar a coordenação de implementação das metas de cada centro de lucro. Tá? Então, um orçamento sempre é planejado, né? E ao planejar algo, significa que está antecedendo ao investimento. E se faz um orçamento para análise. Então, avaliar o momento da sua necessidade, né? Ela é o destaque para o seguinte: você não pode sempre investir. Você tem que avaliar o momento certo da necessidade de investir. E mesmo assim corre todos os riscos que nós destacamos, né? Então, realizar o orçamento de investimentos não é para investir em máquinas, equipamentos ou outros gastos, como comentamos anteriormente, mas sim orçar planos, metas, objetivos que a empresa deseja conquistar. Aí sim podem entrar máquinas, equipamentos e outros gastos. Então, segundo esse raciocínio, é possível considerar, né, exemplos de aplicações de capitais, né? E o Oliveira destaca, na mesma publicação de 2013, alguns pontos. Novos investimentos para aquisição de máquinas e outras ferramentas para aumento da produção e ampliação de capacidade instalada. Compra de terrenos, construção de prédios para diversificação da linha de produtos. Realização de caríssimas campanhas publicitárias institucionais por um longo período de tempo, né? Gastos para as pesquisas e desenvolvimento de novos produtos ou novas formas de trabalhar. Investimentos em sistemas e programas computacionais, tanto na área, né, de produção, visando a visão dos atuais custos de produção, quanto nas áreas administrativas ou de vendas, objetivando a redução, né, das atuais despesas, do custo corte de custos. Renovação da frota de veículos para distribuição logística dos produtos vendidos ou veículos para vendedores, né, para tornar mais fácil, mais eficiente e eficaz o atendimento de vendas, ou quando você contrata vendedores já com veículos, né? Então você não precisa renovar a frota, mas você trabalha no contrato do profissional e no contrato do veículo dele, né, como transporte, como transportadora. Aquisição, né, de participação societária em outras empresas, como uma compra de negócio, ou em negócios sob uma forma de sociedade em conjunto, né, as chamadas joint ventures. E o controle interno, pessoal, é o destaque que considera a importância de grande amplitude, né? Considera o conceito de controles internos. Então, pode ser totalmente compreendido ou devidamente analisado pelo conjunto de sua estrutura natural, né? Aplicação no contexto das rotinas empresariais, né, de acordo com as necessidades da empresa, obviamente, né? E seu tamanho, sua cultura própria, diversidade de negócios, né, dispersão geográfica, mas também as necessidades como bens nas áreas operacionais. Bens nas áreas operacionais. Então, o autor Oliveira, na mesma publicação em 2013, ele pega o controle interno, né, e afirma que é composto pelos planos de organização da empresa. Olha, voltando na organização. E pela coordenação dos métodos e medidas implantados pela empresa para proteger seu patrimônio, seus recursos líquidos e recursos operacionais, né, por meio de atividades de fiscalização e verificação da fidedignidade dos administradores
e da exatidão dos processos de manipulação, né, de dados contábeis. Por isso que a controladoria se torna importante, provendo dessa forma eficiência operacional e a adesão às políticas e estratégicas traçadas pela alta gestão. E segundo, né, o mesmo autor, ele destaca pontos de importância do sistema contábil, de controles internos, e afirma que pode ser resumida considerando os seguintes fatores: tamanho e complexidade da organização, responsabilidade e caráter preventivo. Então, como tamanho e complexidade da organização, né, quanto maior a entidade, em geral, mais complexa vai ser a organização estrutural. Né? Para controlar as operações eficientes, a administração necessita de relatórios e análises concisos que reflitam a situação em cada momento da atividade da corporação. E no quesito responsabilidades, né, que a responsabilidade pela salvaguarda dos ativos da companhia e pela prevenção ou descoberta de erros ou fraudes da administração. Então, afirma que a manutenção do sistema de controle interno é adequado e é indispensável para a execução correta dessas responsabilidades. E no quesito caráter preventivo, né, como um sistema de controle interno que funciona adequadamente, né, e constitui uma melhor proteção para a companhia, né, contra as fraquezas, né, dos colaboradores, contra as fraquezas humanas, naturais. Então, ele afirma que as rotinas nesse quesito, né, de verificação, de revisão das características de um bom controle interno, que reduzem a possibilidade de que erros ou tentativas fraudulentas permaneçam encobertos, né, por muito tempo e permitam à administração ter maior confiança nas informações e demais dados gerados pelo sistema. Então, o controle, pessoal, ele acaba sendo uma ferramenta muito importante da administração de uma empresa, né? Controla a medida de métodos para defender seu patrimônio, acompanha os processos e resultados, e sem ele a empresa corre sérios riscos, desperdícios e até grandes erros, né? Então, a contabilidade, utilizando da controladoria, é um dos principais e mais eficientes métodos para controle interno. E a ação evita prejuízos desnecessários e consegue auxílio para uma melhor eficácia. E com isso consegue atingir resultados esperados ou acima dos esperados. Então, para o autor Nascimento, né, publicação junto com Reginato em 2013, o controle organizacional tem por objetivo garantir a eficácia empresarial, verificando se os recursos colocados à disposição da empresa foram utilizados com vista a atingir, de fato, as expectativas, né, dos empresários, né, e da equipe gerencial. E afirma também que, para garantir sua eficácia, é preciso estabelecer planos que abrangem a totalidade das operações, né, e que estejam totalmente integrados entre si. E o objetivo principal do controle é garantir que os objetivos estejam alcançados, né, face ao processo, o resultado da fase de processos administrativos, para comparar com o que foi alcançado com o planejado. Então, planejou, pegou o resultado, comparou com o que foi planejado. Aqui, inclusive, pessoal, aplica o ciclo PDCA, né? PDCA, planejar, fazer, checar, verificar, né, se está de acordo com o planejamento, e agir. Está tudo certo? Padroniza. Não está tudo certo? Replaneja. Né? Então, o autor Chavenato aponta em sua publicação de 2010 que o controle consiste basicamente em um processo que guia a atividade exercida para um fim previamente determinado. Então, a essência do controle reside em verificar se a atividade controlada está ou não, né, alcançando os resultados desejados. Né? E finalizando,
Quando uma empresa cresce de maneira acelerada, fica cada vez mais difícil de conseguir o controle, né? Com isso, há uma ausência maior de controle interno. E quanto maior a empresa, maiores deverão ser os cuidados que ela terá de ter, a fim de se obter um excelente resultado, o controle interno tem que estar presente a cada passo decisório da empresa, né? Inclusive quando a empresa cresce de forma acelerada. Pode ter algum resultado, algum dado equivocado, né? Tendencioso, ou pode estar crescendo de forma acelerada mesmo, e você tem que controlar tudo isso. Ok, pessoal? Há alguma dúvida? Né? Então, eu trouxe as referências de... E eu vou deixar disponível no material para vocês na plataforma. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Algo a declarar?